Continuando nosso exercício, a gente achou qual que era a vazão máxima, agora a gente tem que achar qual que é a nossa velocidade na seção 1. Então, a velocidade na seção 1, ela vai ser a vazão máxima em 1 dividido pela área 1, vezes a massa específica em 1. Isso aqui vai dar para a gente que a velocidade lá na seção 1 é de 12 metros por segundo. Então, achei minha velocidade na seção 1. O que eu vou fazer agora? Colocar todos esses termos da minha equação de Bernoulli para poder encontrar qual que é a pressão. Então, vou escrever aqui a equação novamente. Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama. A gente sabe o quê? Que Z1 é igual a zero. A gente sabe que Z2 é igual a zero e que P2 é igual a zero. E a nossa incógnita é P1. Então, o que a gente vai fazer? Vamos isolar P1. P1 sobre gama vai ser igual a V2 ao quadrado sobre 2G menos V1 ao quadrado sobre 2G. Então, passei esse V1 do lado de cá para o outro lado. Então, P1 vai ser igual ao gama vezes V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G. Vamos substituir os valores que a gente tem, né? Então, P1 vai ser igual a gama, que é 9.000. Gama não é 9.800, não, que não é água. Gama vai ser o quê? Nós sabemos que o peso específico é igual a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Então, isso aqui vai ser para a gente 1,2, que é a massa específica do ar, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, vezes V2, 60 ao quadrado, menos V1, que é 12 ao quadrado, sobre 2 vezes 9,8. Isso aqui vai dar para a gente uma pressão de 2.073,6 Pascal. Então, no final, a nossa pressão, vou escrever mais bonito. Por que a massa específica de 1 é igual a de 2? Porque o exercício não diz que é diferente. Então, como no exercício nós temos a mesma massa específica tanto na entrada quanto na saída, a gente não precisa trabalhar com massa específica diferente. É uma boa pergunta, viu? Então, Marielle, é uma ótima pergunta. Como a gente está trabalhando em ar, normalmente o ar ele vai ter uma massa específica diferente aqui, porque a gente tem um volume maior. Mas pode ser isso aqui, pode ser que seja um ar comprimido. O ar comprimido a gente não vai ter diferença de massa específica, ele é considerado um fluido ideal, tá? Então aqui é só porque a gente não teve diferença na massa específica. Caso fosse dado uma massa específica na entrada e outra na saída, aqui a gente trabalharia com essas massas específicas diferentes. Lembrando que quando a gente vai fazer a equação de Bernoulli, aqui eu vou multiplicar o gama. Então, o gama, quando é da água, é 9.800. Então, a gente já está acostumado a trabalhar com isso, como 9.800. Só que aqui não é a água que está passando, é ar, tá? Então, vocês viram que eu coloquei o da água, fui colocando, mas é do ar, então o gama do ar, o peso específico do ar é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Tudo bem, gente, com essa questão?
Se está tudo bem, vamos para uma segunda questão. Deixa eu pegar aqui. Vou diminuir só para eu achar onde eu coloquei ela. Essa aqui. O nível de água no reservatório superior está à altura de 15 metros acima do eixo do tubo. Da extremidade do encanamento, a água flui para um espaço aberto. Considerando os diâmetros de cada trecho do cano apresentados na figura, qual é a velocidade do escoamento no trecho 1, 2 e 3 e qual será a vazão do escoamento? Considere G 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aqui um reservatório de grandes dimensões. Desse reservatório aqui, que ele tem nível constante, então na figurinha não veio, mas ele tem nível constante, um reservatório de água. A gente tem essa diferença H aqui, que é de 15 metros. Então, aqui a gente tem uma altura de 15 metros. Eu tenho um encanamento que ele tem diâmetros diferentes. Então, aqui eu tenho 0,3 metros, 0,15 metros e aqui 0,4 metros. Dessa extremidade, a água está indo para o espaço aberto. Então, aqui eu não tenho nada, aqui eu tenho ar. E eu quero saber qual que vai ser a velocidade nesse escoamento no trecho 1, 2 e 3. Então, aqui é meu trecho 1, aqui é meu trecho 2 e aqui é meu trecho 3. Quero saber qual que vai ser a velocidade do escoamento em cada um desses e qual que vai ser a vazão do escoamento. Como que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui qual que é o valor do diâmetro. Se eu sei o valor do diâmetro, eu sei o valor da área, para eu determinar qual que é a vazão, eu preciso saber a velocidade. Para fazer a velocidade, eu vou aplicar a equação de Bernoulli. Mas onde eu vou aplicar essa equação de Bernoulli? Então, a gente tem que olhar as melhores duas seções para aplicar. Uma seção muito boa para a gente aplicar é essa seção aqui que eu vou chamar de seção 0. Só porque aqui está a seção 1, eu vou chamar essa aqui de seção 0. Por que aqui é bom de aplicar? Porque aqui eu sei qual que é a velocidade, que a velocidade 0 aqui ela vai ser igual a 0, e eu sei qual que é a pressão. A pressão nesse ponto ela também vai ser igual a 0, porque é um reservatório de grandes dimensões com nível constante. Então, a gente não tem alteração de velocidade e a pressão é igual a 0 porque está submetida à pressão atmosférica. Se eu utilizar a seção 1, eu não sei qual é a velocidade na seção 1, e eu não sei qual é a pressão na seção 1. Na seção 2, eu não sei qual é a pressão e eu não sei qual é a velocidade. Na seção 3, eu sei qual que é a pressão. Qual vai ser? A pressão é igual a 0, porque ele está fluindo para um espaço aberto. Então, como está fluindo para um espaço aberto, a pressão 3 aqui ela vai ser igual a 0. Então, eu vou aplicar a Bernoulli na seção 1 e na seção 3. Eu vou aplicar entre a seção 1 e a seção 3. Como que eu faço isso? Na seção 1, não, desculpa, a seção 0 e a seção 3. A carga total na seção 0 tem que ser igual à carga total na seção 3. Então, Z0 mais V0 ao quadrado sobre 2G mais P0 sobre gama vai ser igual a Z3 mais V3 ao quadrado sobre 2G mais P3 sobre gama. Por que eu faço isso? Porque eu sei que para a seção 0, o Z vai ser igual a 0 e a velocidade... O Z vai ser igual a 0, não, desculpa. O V vai ser igual a 0, que a velocidade aqui é igual a 0 e a pressão é igual a 0. Então, aqui, V0 é igual a 0, P0 igual a 0. E o Z0 vai valer o quanto? O Z nessa seção aqui, ele vai ser a posição em relação a um referencial, a um plano horizontal de referência. Vamos adotar esse plano horizontal de referência aqui. Então, o centro do meu escoamento. Do centro, se eu chamar aqui como um plano horizontal de referência, o meu Z0 vai valer 15 metros, que é a altura que eu vou ter aqui da minha seção, do meu ponto, em relação ao meu plano de referência. E no 3, na seção 3, então Z3 está em cima do meu plano de referência, que é essa seção aqui. Vai valer 0. V3 é o que eu quero encontrar
E o P3, que é a pressão aqui, está aberta para pressão atmosférica, então também vai valer zero. Se eu colocar aqui, isso aqui vale zero, isso aqui vale zero. A minha equação de Bernoulli, ela vai virar o quê? A minha equação de Bernoulli vai ficar apenas com o termo Z, vai ser igual a V3 ao quadrado sobre 2G. Só isso. Eu quero achar o V3. Então, V3 ao quadrado vai ser igual a Z0 vezes 2G. V3 vai ser igual a raiz quadrada de 2G vezes o Z. Nossa velocidade na seção 3, então, vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 9,8 vezes 15 metros. A velocidade na seção 3, então, é de 17,15 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade na seção 3, uma das nossas respostas. O que mais que a gente precisa? Nós precisamos da velocidade na seção 2 e da velocidade na seção 1, que vai relacionar velocidade e diâmetro à nossa vazão. Então, vamos determinar qual que é a vazão na seção 3. A vazão na seção 3 é dada pela velocidade 3 vezes a área em 3. Vazão 3, então, vai ser igual a 17,15 vezes π vezes d ao quadrado sobre 4. Isso vai me dar a vazão. Vazão na seção 3 vai ser de 2,15 metros cúbicos por segundo. Essa é a minha vazão na seção 3. Então, vamos achar agora qual que é a velocidade na seção 2 e a velocidade na seção 1. Como que eu faço para achar essas velocidades? Eu sei pela minha equação da continuidade que a vazão na seção 1 ela vai ser igual à vazão na seção 2, que é igual à vazão na seção 3. Então, vamos escrever isso? Vazão 1 vai ser igual à vazão 2, que é igual à vazão 3. Se eu sei isso aqui, eu sei dizer, então, que a minha vazão 2 ela vai ser de 2,15 metros cúbicos por segundo. Então, a velocidade na seção 2 vai ser a vazão na seção 2 dividido pela área na seção 2. Velocidade na seção 2 vai ser 2,15 metros cúbicos por segundo dividido pela área. Meu diâmetro é 0,15, então a minha área vai ser π vezes 0,15 ao quadrado dividido por 4. Isso aqui vai me dar uma velocidade de 121,67 metros por segundo. Professora, eu dei uma boiada aqui. De onde a senhora tirou o π vezes 0,15? Isso aqui é a área que eu vou ter aqui dessa seção. Então, a área da circunferência, ela vai ser πd ao quadrado sobre 4. Ou ainda, acho que vocês gostam de escrever pelo raio, né? πr ao quadrado. Então, vocês podem fazer tanto pelo raio, como πr ao quadrado, ou πd ao quadrado sobre 4. Vai ser a área da circunferência aqui do nosso encanamento. Como a nossa área, a gente quer saber aqui para o de 0,15, para o diâmetro 0,15, a gente só vai substituir. Agora, para a velocidade 3, a gente faz a mesma coisa. Velocidade 3, não, velocidade 1. Então, a velocidade 1, ela vai ser o que? A vazão em 1 sobre a área 1. Essa velocidade 1, então, vai ser... Vou fazer aqui do ladinho. Ela vai ser, então,
o 2,15 metros cúbicos por segundo, dividido pela área da seção 1. Na seção 1 vai ser o quê? Π vezes o diâmetro, que é 0,3 ao quadrado, dividido por 4. Velocidade na seção 1 vai valer 30,42 metros por segundo. Então, achamos as 3 velocidades, velocidade na seção 1, 2 e 3, e achamos a vazão. Então, lá no questionário pós-aula de vocês, tem um exercício muito semelhante a esse. A diferença está só aqui na altura, tá? Na altura da nossa carga de água aqui. Então, vocês podem utilizar como exemplo para poder resolver o do questionário. Maicon, você conseguiu entender o porquê da área? Eu fui um pouco mais clara? Ótimo. Então, gente, eu sou acostumada, eu sempre uso o πd ao quadrado sobre 4. Então, isso é questão de costume. Se você se sente melhor fazendo πr ao quadrado, vocês podem usar πr ao quadrado, tá bom? Eu não vou impedir de vocês, porque é a mesma coisa. Então, é a mesma equação, só escrita em formas diferentes. Essa aqui eu vou usar o raio, essa aqui eu vou usar o diâmetro. Ok? Vamos fazer mais um. Um tubo de Venturi pode ser utilizado como medidor de fluidos. Considere que a diferença de pressão em um tubo por onde escoa a gasolina seja igual a 15 vezes 10 à quinta. Aqui não apareceu a minha unidade, é 15 vezes 10 à quinta pascal. A partir da figura, determine a vazão do tubo. Considere que a gasolina é um fluido ideal com massa específica de 700 kg por metro cúbico. Então, a gente tem aqui gasolina passando no tubo de Venturi. Tubo de Venturi é quando a gente tem essa saída maior, e a gente vai reduzir aqui para um lugar que a gente chama de garganta, e depois a gente volta para aquela saída maior. Então, isso é chamado tubo de Venturi. Ele serve para a gente medir essa variação de pressão ou variação de velocidade que a gente tem no fluido. Então, a gente viu, vocês viram na aula passada, que quando a gente tem um tubo de Venturi, nossa equação ela fica em termos de P1 menos P2, a equação de Bernoulli, sobre gama, que vai ser igual a V2 menos V1, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G. Então, a gente viu que a nossa equação de Bernoulli para um tubo de Venturi, ela fica como sendo dessa forma. É um caso especial, porque o Z, as nossas cargas de posição, elas vão ser iguais. Então, Z1 é igual a Z2. Então, Z1 e Z2 a gente não vai ter essa carga na nossa equação de Bernoulli, tá? Vou escrever de novo, só para vocês se lembrarem. Então, nossa equação de Bernoulli é da seguinte forma: Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama vai ser igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama. A gente não tem máquina, não tem perda de carga, então essa é a equação de Bernoulli. Z1 e Z2 estão no nosso plano de referência e vale zero. Então, aqui é o meu plano horizontal de referência. Tanto Z1 quanto Z2 estão em cima do plano. Então, eles valem zero. Eu vou ficar com a equação de Bernoulli apenas em termos da velocidade e da pressão. Então, se eu colocar aqui em termos da pressão, a pressão em 1 ela é maior do que a pressão em 2. Então, P1 menos P2 sobre gama, porque o fluido é o mesmo. Os dois estão submetidos ao mesmo fluido. Isso aqui vai ser igual a V2, que é maior do que V1, porque a velocidade, quanto menor a seção, maior a velocidade.
sobre 2G, porque os dois estão submetidos à mesma aceleração de gravidade. Então, se eu sei qual que é a diferença de pressão, P1 menos P2 já é um dado. Então, diferença de pressão é P1 menos P2. Isso aqui é igual a 15 vezes 10 à quinta Pascal. O que eu tenho que descobrir? Qual que é a vazão? Para eu determinar a vazão no tubo, eu tenho que determinar qual que é a velocidade. Então, eu posso determinar, vou colocar isso aqui em função das velocidades, porque a velocidade é a minha incógnita. Então, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, que são minhas velocidades, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2G, que eu vou passar multiplicando, vezes P1 menos P2 sobre gama. Então, coloquei a minha equação em função das velocidades. V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado vai ser igual, vamos substituir. Então, 2 vezes 9,8 vezes P1 menos P2, que a gente sabe que é 15 vezes 10 à quinta Pascal, dividido por gama. O meu fluido é a gasolina, que é 700 kg por metro cúbico. Isso aqui é a massa específica do meu fluido. Qual que vai ser, então, o peso específico? Vai ser 700 vezes 9,8, porque o peso específico é igual a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Então, aqui a gente vai achar que V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a... Se alguém terminar primeiro, pode falar, tá? 4.285,7. Vou só repetir para ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Então, achamos que V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a 4.285,7. Tenho duas incógnitas e uma equação. De onde eu vou retirar outra equação? Da equação da continuidade. Eu sei que Q1 vai ser igual a Q2. A vazão volumétrica 1 é igual à vazão volumétrica em 2. Então, V1 a 1 vai ser igual a V2 a 2. Então, eu vou colocar V1 em função de V2. V1 vai ser igual a V2 de A2 sobre área 1. V1, então, vai ser igual a V2 vezes área 2 sobre área 1. Área 2 é 1,5 e área 1 é 5. Ambas estão em centímetros. Como eu vou dividir uma pela outra, eu não preciso passar por metro, tá? Não preciso passar para metro. Centímetros ao quadrado. Porque se é área, é centímetro quadrado. Então, vamos fazer isso aqui. Isso aqui vai ficar que V1 é igual a 0,3. V2. V1 igual a 0,3. V2 tem uma equação aqui, outra equação aqui. Vou substituir onde tem V1, vou substituir esse valor aqui. Então, aqui eu vou mudar de cor. V2 ao quadrado menos 0,3 V2 ao quadrado vai ser igual a 4.285,7. V2 ao quadrado menos 0,3 ao quadrado dá 0,09 V2 ao quadrado igual a 4.285,7. 1 V2 ao quadrado menos 0,09 vai dar 0,091. 0,91. V2 ao quadrado, que é igual a 4.285,7. Então, V2 ao quadrado. Então, V2
aqui já dá para ir direto, vai ser igual a raiz quadrada de 4.285,7 sobre 0,91. V2 vai ser igual a 68,6 metros por segundo. 68,62. Oi? Bateu o mês desse ano. Ah, ótimo. Então, achamos que V2 é igual a 68,6 metros por segundo. Consigo achar V1? Consigo. Preciso? Não, porque eu quero a vazão. Então, qual que é a vazão em 2? Vai ser V2 vezes área 2. Então, a vazão em 2 vai ser dada pela velocidade, que é 68,6 metros por segundo, vezes a área. A área é de 1,5 centímetros ao quadrado. Centímetros ao quadrado, para passar para metros ao quadrado, eu multiplico por 10 a menos 4. Então, isso aqui vai ser igual a uma vazão de 0,01029. metros cúbicos por segundo. Se a gente quiser em litros, é só a gente multiplicar por 10 a terceira. Então, a vazão ali vai ser de 10,29 litros por segundo. Ou 10,3 litros por segundo, né? Porque eu arredondei. Ok? Mas vamos achar a velocidade 1 só porque a gente está com tempo. Então, a velocidade 1 ela vai ser 0,3 vezes V2, que é 68,6. Velocidade 1 vai ser igual a quanto? 20,58 metros por segundo. Ok? A vazão vai ser a mesma, porque a vazão em 1 e a vazão em 2, elas são as mesmas. Certo. Deixa eu ver qual mais que a gente tem para a gente fazer. Na verdade, não é ver o que que tem, é onde eu coloquei o exercício aqui. Ah, essa aqui é legal. Então, nós vamos fazer esse. Deixa eu só dar uma olhada aqui no enunciado, ver se eu acho. Não achei. Então, vamos determinar qual que é a potência da turbina. Se seu rendimento é de 77%. Então, vamos determinar qual que é a potência da turbina se o rendimento dessa turbina é de 77%. Então, nós temos aqui uma turbina que ela está retirando uma quantidade de energia do meu fluido. Eu sei que a vazão que entra na turbina é de 30 metros cúbicos por segundo. Eu sei que a velocidade aqui na saída da turbina é de 2 metros por segundo. Sei qual que é a altura aqui do meu reservatório e sei que esse reservatório ele está a nível constante. E sei que nessa saída aqui zero, ela está para a saída livre atmosférica. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que aplicar a equação de Bernoulli. E a equação de Bernoulli, ela diz o quê? Minha equação de Bernoulli, quando eu tenho presença de máquina, ela vai falar que na seção 1 mais H da máquina, ela é igual
a minha carga na seção 2. Só que a minha máquina é uma turbina, então eu vou ter menos HT. Então, aqui, eu vou ter que H1 menos H da turbina é igual a H2. Então, Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama menos H da turbina vai ser igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama. Vamos analisar para cada uma das seções. Então, aqui é a nossa seção 1, aqui vai ser a nossa seção 2 e a nossa referência está bem aqui. Então, Z1 vai ser igual a 100 metros, V1 vai ser igual a 0, P1 igual a 0, porque V1 está aqui, é nível constante, não tem diferença de velocidade. P1 aqui está aberto para pressão atmosférica, então a pressão vai ser igual a 0. Em 2, Z2 vai ser igual a 0, P2 também vai ser igual a 0. E a velocidade em 2 vai ser de 2 metros por segundo. O que vai ser, então, a minha incógnita? O meu H da turbina, minha altura manométrica dessa turbina. Então, vamos substituir aqui o que a gente tem. Z1 eu tenho o valor, V1 vale 0, P1 vale 0, Z2 0, V2 eu tenho valor e P2 vale 0. O que sobrou para a gente aqui, então, da equação de Bernoulli? Z1 menos H da turbina vai ser igual a V2 ao quadrado sobre 2G. Então, se eu quero achar o H da turbina, qual que é a altura manométrica da turbina, eu vou passar ela aqui para o outro lado positiva. Então, Z1 menos V2 ao quadrado sobre 2G vai ser igual a essa altura manométrica da turbina. Então, a altura manométrica da minha turbina, ela vai ser 100 menos 2 ao quadrado sobre 2 vezes 9,8. Essa altura aqui para mim vai ser quanto? Menos 0,2. H da turbina é igual a 99,79 metros. 99,80, né? Que se eu arredondei ali em cima, eu vou arredondar aqui também. Então, o que eu faço para achar a potência da turbina? A potência da minha turbina vai ser a altura manométrica da minha turbina, vezes o peso específico do fluido, vezes a vazão, vezes o rendimento da turbina. Então, a potência da minha turbina é dada por isso aqui. Então, o que vai ser a potência da minha turbina? A altura manométrica, 99,8, vezes o peso específico do fluido, que é a água, então 9.800, vezes a vazão eu sei que é 30 metros cúbicos por segundo, vezes o rendimento, que é 0,77. A potência dessa turbina vai ser de 22.592.724. Isso aqui vai dar para a gente uma potência de 22,59 megawatts. Mega é 10 a sexta, tá? Então, só para ficar de uma maneira mais simples. Tá muito alto. Por quê? Porque o problema foi simplificado. A gente não considerou as perdas de carga que a gente tem no escoamento. Tudo bem?
Agora vamos fazer esse mesmo exemplo, considerando uma perda de carga. Deixa eu só pegar aqui para a gente... O mesmo exemplo da nossa turbina, mas agora vamos considerar, determine a potência da turbina, considerando uma perda de carga de 20 metros. Então, a perda de carga entre a seção 1 e a seção 2 de 20 metros e o rendimento da turbina igual a 77%. As mesmas informações que a gente tinha antes, mas agora a gente acrescentou a perda de carga. O que a gente vai fazer? O que vai mudar? A nossa equação de Bernoulli. Então, a nossa equação de Bernoulli agora vai ser H1 menos a carga manométrica da turbina vai ser igual a H2 mais as perdas de carga. Então, isso aqui é igual a Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama menos H da turbina igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama mais a perda de carga. Então, o que a gente vai fazer? A mesma análise que a gente fez antes. Para a seção 1, quanto que vai valer o meu Z1? Z1 ele vale 100 metros. Quanto que vai valer a velocidade 1? Vale 0, porque aqui eu tenho nível constante, então a velocidade 1 é igual a 0. P1 vai ser igual a 0 porque está aberto para a atmosfera, então está sofrendo a influência da pressão atmosférica. Na nossa escala efetiva, a pressão atmosférica é igual a 0. HT vai ser a minha incógnita. Z2 vale 0, porque está aqui no meu plano horizontal de referência. V2 vale 2 metros por segundo. P2 vale 0, porque aqui também o que está sofrendo influência é a pressão atmosférica. E HP vale 20 metros. O que vai ser a minha equação de Bernoulli, então? Minha equação de Bernoulli fica sendo Z1 menos HT vai ser igual a V2 ao quadrado sobre 2G mais HP, que é a perda de carga. Se eu quero achar a altura manométrica, eu vou colocar que a altura manométrica da turbina, passo ela para o outro lado somando, vai ser igual a Z1